Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento também o Sr. Presidente, cumprimento todos os Srs. Deputados e cumprimento, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, o Professor António Feijó. Relativamente à criação do Conselho Geral Independente, é público a posição que o Partido Comunista Português tomou relativamente a esta alteração e, nomeadamente, a todas as alterações que foram introduzidas neste processo legislativo e que deu origem a esta introdução e a esta criação do Conselho Geral Independente, e nós entendemos, e portanto, que a criação do Conselho Geral Independente, a somar ao fim da indemnização compensatória e a alteração substancial no modelo de financiamento, constituiu e constitui, continuamos a considerar isso, uma forma de o Governo se desresponsabilizar de uma área que nós consideramos que é importante, que é de facto a salvaguarda do Serviço Público de Rádio e Televisão. Porque nós entendemos que a verdadeira independência do Serviço Público de Rádio e de Televisão está associado efetivamente a um financiamento que lhe permita essa independência. E o Sr. Professor já hoje aqui falou várias vezes e aduziu que o facto de haver uma clarificação no modo de financiamento que pode ser até favorável, penso que consegui traduzir aquilo que o Sr. Professor estava a dizer, porque lhes dá uma visão dos meios disponíveis que têm para poder depois a concretização do seu plano de ação, de um plano de atividades que permita depois o cumprimento. A questão que nós colocamos e a questão que eu coloco ao Sr. Professor, e tendo em conta que irá fazer parte de um Conselho Geral Independente que tem, entre outras funções, fiscalizar a atuação do Conselho de Administração, que por sua vez tem a obrigatoriedade de pôr em marcha um plano de atividades para o Serviço Público de Rádio e de Televisão, e aquilo que eu lhe pergunto é se considera de facto, porque os próprios documentos do Conselho Geral de Opinião relativamente aos relatórios de 2013 e mesmo relativamente aos planos de atividades de 2014 para a rádio e televisão, dizem-nos que o modelo atual, que a falta de financiamento compromete o serviço público, compromete a assunção das obrigações de serviço público. E, portanto, a primeira pergunta que eu, de facto, fazia ao Sr. Professor era exatamente essa. Como é que se consegue, ou na perspectiva do Sr. Professor, se consegue cumprir o contrato de concessão, e que nós já lá vamos, mas no contrato de concessão e as obrigações de serviço público que estão ali aduzidas com esta forte restrição orçamental. E depois, relativamente ainda, e pedindo-lhe que tente concretizar, porque já o disse duas vezes em respostas a outros grupos parlamentares, relativamente às funções do Conselho Geral Independente, que, para nós, estão na lei, eu não vou dizê-las porque outro grupo parlamentar já as elencou, portanto não vou colocar, mas o Sr. Professor disse que era necessário especificar as funções do Conselho Geral Independente. Eu pergunto-lhe, faço-lhe muito concretamente, quais acha que são as funções que têm que ser especificadas para além daquelas que estão na legislação ou que melhor caracterizem estas funções. Depois, relativamente à questão do serviço público, o Sr. Professor também já aqui disse que, logo na sua intervenção inicial, que é um conceito que é difícil de perceber, de traduzir, mas, no entanto, faz alusão àquilo que está estipulado no serviço público. E a pergunta que o meu grupo parlamentar lhe faz é precisamente esta. Tendo em conta a definição do serviço público, qual é o entendimento, qual é a posição que o professor António Feijó tem dessas definições do serviço público? Porque nos importa a nós saber qual é, de facto, a visão que um elemento do Conselho Geral Independente tem do serviço público, tal qual está estipulado, tal qual deve ser, no nosso entendimento, salvaguardado por serviço público de rádio e televisão. E depois gostaria também de lhe colocar, até porque também aqui já fez menção ao contrato de concessão de serviço público.
E nós entendemos que nós somos e somos críticos a este contrato de concessão de serviço público, até porque nós consideramos que, de facto, há uma menorização da rádio, há claramente uma menorização da rádio e de todo aquilo que é a importância da rádio neste setor, mas também as alterações que foram introduzidas não são, no nosso entendimento, benéficas para a prestação do serviço público. E aquilo que eu gostaria de lhe perguntar e questionar muito em concreto sobre isso é se as alterações que ali estão introduzidas no contrato, qual é a visão que tem delas e, nomeadamente, a não clarificação da existência de dois elementos fundamentais, que é a separação entre a rádio e a televisão. Não está claro nesse contrato de concessão de serviço público qual é a visão que tem disso, até porque já disse aqui que valoriza muito a rádio, mas depois no contrato de concessão essa clarificação não está feita. E qual é a visão que tem sobre isso? Muito obrigado.